A frase que se encontra no quadro trata-se de uma afirmação psicológica extremamente interessante. Ver não tem nada que ver com os olhos. Vamos refletir psicologicamente sobre isso. Os olhos nos dão percepção, uma percepção fisiológica do objeto. Agora, o que realmente nos permite ver, né? Chamo vocês para uma reflexão bastante interessante. Antigamente, na Idade Média, víamos a Terra quadrada e víamos que era o Sol que girava ao redor da Terra. Hoje, vemos a Terra redonda e vemos que é a Terra que gira ao redor do Sol. O que mudou nas nossas retinas da Renascença para cá? Resposta: nada. A única coisa que mudaram foram as ideias. Atenção, não vemos com os olhos, vemos através das ideias. São as ideias que nos permitem visionar. A palavra eidos, em grego, que gerou ideias, significa ver, visualizar. Ou seja, os olhos não necessariamente é aquilo que nos permite ver. O que os olhos nos permitem são as percepções fisiológicas. Para ver, nós precisamos de ideias. Posso lhe falar de uma reflexão filosófica hoje que muita gente capaz e interessante entende como verdadeira. Quando Colombo encostou com as suas naus na América, esses cientistas afirmam que os índios que aqui se encontravam não viram as naus, simplesmente porque eles não tinham a ideia de nau. E se eles não tinham a ideia do que era uma caravela, como é que eles poderiam ver? Esses cientistas nos falam que talvez o feiticeiro, um indígena que por alguns metros vivia num estado alterado de consciência, começou a observar algum formato que as ondas do mar tinham próxima à caravela e foi desenvolvendo, e ao partir de um determinado tempo ele conseguiu criar a ideia de caravela e consequentemente vir a caravela, porque ele contava para outros indígenas e a partir daí esses outros passaram a vê-las também. Concluímos novamente a frase que está no quadro: ver não tem nada a ver com os olhos, ver tem a ver com as ideias. E aí fica uma reflexão: qual é o trabalho do psicólogo? Qual é o trabalho do analista? Qual é o trabalho da psicoterapia? O trabalho do psicólogo não é outro, meus amigos, a não ser a de elaborar a ideia de alma do seu paciente. Ou seja, o psicólogo, na terapia, faz apenas a elaboração de ideias. Quando ele, paciente, elaboram ideias sobre a alma, a partir daí, tanto ele e o paciente começam a ver. E aí consiste a essência da psicoterapia. Quanto mais ideias esse psicólogo tiver, mais ele vai ver, mais ele vai ter capacidade de elaborar essas ideias com os seus pacientes. Consequentemente, esses pacientes cada vez mais vão enxergar, vão ver, e ao ver, vão experimentar a sensação de equilíbrio. Ou seja, é a elaboração de ideias, o trabalho feito na psicoterapia. Aí fica uma reflexão que nos foi dada pelo psicólogo Carl Gustav Jung, ou melhor, pelo psiquiatra Carl Gustav Jung, quando ele diz que a fantasia é a verdade da alma. E o que seria a fantasia? A fantasia é a capacidade de psicologizar sobre as ideias. E isso sim se torna a verdade da alma. É a elaboração da fantasia que constrói uma verdade para a alma. E a alma, dispondo dessa verdade, ela consegue ver e resolver com muito mais propriedade as suas demandas. A fantasia é a verdade da alma. Talvez inspirada nessa frase, o criador da psicologia arquetípica,
James Hillman escreve o livro Ficções que Curam. Nesse texto, basicamente, Hillman propõe que é desenvolvendo ficções com a história do sintoma do paciente que ele e o paciente desenvolviam uma ideia da alma, e essa ideia por si só permitia a visualização mais concreta, mais real do que estava se passando. Mais uma vez, dentro do paradigma de que ver não tem nada a ver com os olhos, entendemos que o trabalho da psicoterapia consiste basicamente em desenvolver ideias e, consequentemente, ver. Para a alma, o desenvolvimento das suas próprias ideias é extremamente estratégico. Vejamos aquela pessoa que não consegue desenvolver as suas próprias ideias. Ideias não sobre o melhor carro, o melhor telefone, mas ideias sobre a sua alma, sobre o que ele entende como a sua alma. Essas pessoas atrofiam o seu desenvolvimento. Por quê? Porque se eles não têm ideias sobre si, sobre o universo, sobre a alma, eles não conseguem ver. E o que acontece com essas pessoas? Eles precisam das ideias de outras pessoas para conseguirem ver. E é justamente nesse ponto que nasce a figura emblemática do guru, do guia espiritual, do ser que consegue fanatizar uma horda de seres humanos que estão seguindo esse ser não pelas ideias que ele está desenvolvendo, mas sim pela incapacidade que se tem de desenvolver as suas próprias ideias e conseguir ver o universo. Fazem isso através da ideia de outrem. E aí surgem os ismos que nós vemos por aí: catolicismo, protestantismo, espiritismo e qualquer outro ismo que tanto tem feito mal para a humanidade.